Olá a todos, tudo bem? Bom, eu recebi 4 perguntas principais. Eu resolvi aqui fazer um vídeo respondendo a elas. Número 1, por que a Rússia apoia o Assad? Se o Trump fez bem em atacar a Síria? Se os Estados Unidos e a Coreia do Norte vão entrar em guerra? E por que os Estados Unidos enviou a mãe de todas as bombas contra o Estado Islâmico lá no Afeganistão? Bom, a primeira pergunta é por que a Rússia apoia o Assad? Bom, eu trouxe um mapa aqui, tá? Ó, é um mapa meio preto e branco, tá? Eu não sou um youtuber profissional, eu faço por lazer, tá? Então, por favor, não liguem pra isso, tá? É o seguinte, esse aqui é o mapa da região. A Rússia, ela vende gás para a Europa, tá? A Europa depende muito do gás russo e eles querem outros fornecedores. Então, aqui na região, outros fornecedores que têm bastante gás, além da Rússia, é o Irã. Pô, mas o Irã todo mundo sabe como é que é o Irã, né? Os problemas que o país tem. Então não é um fornecedor muito confiável. E aqui tem um país pequenininho chamado Qatar, que apesar de ser muito pequeno, tem muito gás. Então o que a Europa e o que o Qatar fizeram? Olha, vamos fazer um gasoduto aqui, ó, que passa para a Arábia Saudita, passa pela Jordânia, passa pela Síria, passa pela Turquia e vai para a Europa. O Qatar aceitou, a Europa aceitou, a Turquia aceitou, a Arábia Saudita aceitou, a Jordânia aceitou, mas a Síria disse não. Eu quero fazer um gasoduto que vem do Irã, passa pelo Iraque, passa pelo meu país, pela Síria, vai pelo Mediterrâneo e vai para a Europa. E essa foi uma das principais razões da guerra ter começado. Por quê? Porque a Europa, a Arábia Saudita, o Qatar, a Jordânia, a Turquia, eles são contra o Assad, e Rússia, Irã, de certa forma, o Iraque também apoiam o Assad, né? Claro que também tem uma outra questão, que é a questão religiosa, né? Porque geralmente o Irã é xiita, o Assad ele é de uma minoria religiosa que veio da religião xiita, a maioria dos iraquianos são xiitas, Turquia é sunita, blá, blá. Mas a questão religiosa é muito longa e eu não quero entrar nela agora, né? Porque senão eu vou fazer um vídeo de 3 horas. Outra questão também é que na Síria tem uma base militar russa, que é aqui perto aqui do Mediterrâneo aqui. E quando um país tem uma base militar no outro, esse país ele beneficia, por exemplo, ele compra armas. No caso da Síria, a Síria compra armas russas. Se for fazer negócio, beneficia os russos, entendeu? Então, o fato de um país ter base militar em outro significa que esse país meio que é colônia do outro, entendeu? Então a Síria é meio que uma colônia da Rússia, entendeu? E também pelo fato da Rússia ter uma base no Mediterrâneo, ele meio que protege a sua zona de influência, a sua rota de comércio. Então é muito importante um país ter uma base militar em outro país ou numa outra região, uma região do planeta, né? Seja no Oceano Pacífico, enfim. Então, esses são os motivos principais pela qual a Rússia apoia o Assad. Número 2, se o Trump fez bem em atacar a Síria. Olha, depende. O Trump ganhou a eleição porque ele disse America First, ou seja, América em primeiro lugar. Então, o povo americano está meio que cansado de guerra no Oriente Médio, porque a galera gastou só no Iraque e no Afeganistão cerca de 5 trilhões de dólares. E o que ganhou em troca? Tipo, basicamente nada. O Iraque está uma bagunça, né? Teve o Estado Islâmico agora, a Líbia está em destruição total. Então o povo americano está cansado, sabe? Aquela coisa de, poxa, quanto mais mexe, mais fede. Então uma guerra no Oriente Médio é totalmente impopular. Outra questão também é que a maioria das pessoas que votaram no Trump são conservadores. Tipo, 80% dos evangélicos votaram no Trump. Então essa galera meio que vê o Trump como vê o Assad como um defensor dos cristãos no Oriente Médio, porque ele é secular e ele está lutando contra o Estado Islâmico, ele está lutando contra a Al-Qaeda. Então muita gente dos Estados Unidos se simpatiza com o Assad. E não apenas isso, o povo americano quer uma guerra contra a Rússia, porque sabe que uma guerra contra a Rússia vai ser algo nuclear. Entendeu? Não vai ser uma guerra convencional. Eu tenho um site que eu gosto muito chamado Mundo Militar. Esse site faz algumas simulações de guerra. E uma dessas simulações foi caso os Estados Unidos e caso a Rússia entrassem em guerra.
E achei engraçado porque eles falam, a Rússia tem tantos tanques, os Estados Unidos também tem tantos tanques, aviões e tal. Mano, uma guerra dessa não vai ser convencional, velho. Esquece isso, vai ser nuclear. A galera vai apelar, vai ser. Os caras vão apelar total. Tipo, só uma bomba atômica pequena, menor que tem, já destrói uma base militar complexa, enorme toda. Tipo, acaba com os aviãozinhos, acaba com os tanques. Vai ser uma guerra de destruição, vai ser extinção. Então o povo americano não quer isso, velho. O povo americano, ele não quer, parece que o povo americano ele tem mais cabeça do que a elite americana, né? Pró-guerra. Não sei porque muita gente da elite americana apoia esse ataque, essa agressão contra a Rússia. Não sei, talvez diminuição da população. Eu não acredito muito assim, eu não quero dar uma de teoria da conspiração, mas, poxa vida, às vezes é o que parece, entendeu? Eu não entendo porque a galera apoia uma guerra nuclear, entendeu? Porque uma guerra contra a Rússia vai ser nuclear. Então, se você vê os sites tipo Breitbart, Infowars, esses sites que apoiaram o Trump, entendeu? Essa mídia alternativa que realmente estava lá, ó, batalhou por ele, apoiou ele, esses caras ficaram muito chocados, eles não gostaram. Agora, tipo, os inimigos do Trump, a mídia convencional, essa galera, tipo, os neocons do Partido Republicano, tipo, aqueles que são bem pró-guerra, os democratas, todos eles amaram o que o Trump fez. Então, o Trump, basicamente, ele entristeceu muito dos seus aliados, né? Ele entristeceu a galera que votou nele e ele alegrou os seus inimigos. Então, será que vale a pena? Talvez valha a pena, por quê? Porque o Trump ainda tem 3 anos para reconquistar essa galera, esse voto que foi perdido temporariamente. Tanto que essa semana, esses dias, ele fez bastante coisa. Ele ele nomeou um juiz conservador para a Suprema Corte, ele cortou financiamento para a clínica de aborto, tal. Então ele está tendo muitas medidas conservadoras. Então eu acho que em 3 anos ele consegue o apoio dessa galera e até dobrar. Perdeu alguns, mas consegue de volta. Eu acredito, talvez. E já fiz um vídeo sobre isso. Eu acredito que esse ataque dos Estados Unidos contra a Síria foi mais uma fachada, não teve nenhum estrago significativo, foi um estrago mínimo, entendeu? Tanto que na próxima semana o secretário americano de Relações Internacionais foi na Rússia e eles ficaram 5 horas conversando a portas fechadas, ou seja, tá tudo bem, relaxa, não vai ter guerra. Tanto que até o Trump escreveu, se você for no Facebook dele e se você fala inglês, você vai ver que até ele falou, não, relaxa, vai ter guerra, não, vai ter paz entre Estados Unidos e Rússia, tipo, tudo vai ficar bem, ou seja, o Trump sabe que o povo, a galera não gostou, entendeu? E ele sabe que não tem como ter guerra com a Rússia, os dois se destroem. Então, ele fez bem atacar a Síria? Talvez sim, talvez, não sei. Número 3, se os Estados Unidos e a Coreia do Norte vão ter guerra? Bom, pode ser que tenha, viu? Pode ser que tenha, por quê? Porque geralmente os Estados Unidos apoia a Coreia do Sul e a China apoia a Coreia do Norte. Conforme o tempo foi passando, a Coreia do Norte está ficando muito, digamos, muito arredia. Eles testaram mísseis nucleares e a Coreia do Norte, ela tinha ele era o tio desse ditador que está no poder na Coreia do Norte. Esse tio da Coreia do Norte ele era mais ligado com a China e ele queria meio que fazer umas reformas no país. E ele tinha muito boas ligações, boas relações com a China. O que aconteceu? Esse ditador matou o cara. Então a China está vendo a Coreia do Norte como um cara meio que rebelde, que não está meio que obedecendo às ordens. Então quando o Trump chegou lá e falou pro presidente da China, olha, nós vamos, você cuida da Coreia do Norte ou a gente vai cuidar, eu acredito que muita coisa passou na cabeça do presidente da China. Por quê? Porque de certa forma ele quer meio que a Coreia do Norte imploda. Tipo, ele tá cansado desse cara. A Coreia do Norte já não tá obedecendo ele. É tipo cachorro louco. Só que ele não quer dar o primeiro tiro. Então, se o Trump atacar a Coreia do Norte, será que ele vai deixar? Será que ele vai ficar feliz? Eu acredito que ele vai ficar muito feliz. Eu acredito que no final das contas eles fizeram um tratado, olha, fizeram um acordo, olha,
esse regime aí vai ser destruído, mas fique em paz, a Coreia do Norte, o próximo regime vocês vão tomar conta, a gente não vai tomar para nós a Coreia do Norte, ou vocês podem até, não sei, se apropriar dessa região. Por quê? Porque existem regiões coreanas na China, então talvez a China cresça de tamanho, não sei. Só sei que é muito provável, tem grandes chances de ter uma guerra entre Estados Unidos e Coreia do Norte, né? Eu acho que a China não vai impedir. A China meio que tá, de certa forma, quer que a Coreia do Norte acabe, que esse regime acabe. E estão assim, né? Naquela, tipo, mano, pô, pode ser. Tipo, une o útil ao agradável, entendeu? Então, eu não acredito que a China vai se intrometer. Eu acho que a China vai gostar no final das contas. E por que os Estados Unidos enviou a mãe de todas as bombas? Perdão, antes de responder a quarta pergunta, eu quero dizer que um ataque americano do Trump contra a Coreia do Norte é popular. É popular por quê? Porque a galera americana não gosta desse ditador da Coreia do Norte. O cara não é do Oriente Médio, entendeu? Tipo, a galera... É uma guerra que a galera até que apoiaria, entendeu? Não é uma guerra, tipo... como no Oriente Médio, tipo, um cai e outro pior. Pode ser que... Porque o povo coreano é um povo, de certa forma... aquele asiático, sabe? Que ele é mais metódico, ele é mais obediente, entendeu? Ele consegue se reerguer das cinzas. Então o povo americano meio que pode apoiar uma guerra contra a Coreia do Norte. Agora, número 4. Os Estados Unidos... Por que os Estados Unidos enviou a mãe de todas as bombas no Estado Islâmico no Afeganistão? Bom, ninguém gosta do Estado Islâmico. Então o Trump ele fez um teste nessa bomba, ele queria testar, ele queria se mostrar forte, né? Ele falou, queria dar um recado para a Coreia do Norte, tá vendo o que eu posso fazer com você? E a população americana gostou, tipo, aceitável, porque os caras, Estado Islâmico é terrorista, né? Os caras são considerados como animais, então, tipo, se jogasse uma bomba atômica lá, a galera não ligaria. Entendeu? Então é aceitável ao público americano, entendeu? E tanto que o Putin não vai ficar chateado porque tá atacando o Estado Islâmico nem a China, entendeu? Tipo, os caras não têm aliados. Então, se ele fez bem, eu acredito que ele fez bem, infelizmente. Fazer o quê? Matou o Estado Islâmico, não foi impopular, pelo contrário, eu acredito que foi muito popular. Então é isso aí. Se tiver mais perguntas, por favor, pode enviar, ok? Estou aqui para responder. Deus abençoe a todos e até mais. E Feliz Páscoa.